Para que a gente entenda que o problema do pecado do ser humano, e no nosso assunto hoje, na vida do homem, é a questão do abandono da natureza, de uma natureza proposta pelo Criador. Assim como anjos se tornaram demônios, o ser humano pode se tornar qualquer coisa quando ele abandona a sua natureza. O problema da natureza do pecado é justamente o abandono da natureza proposta pelo Criador. E essa é a proposta do inimigo desde o início, quando ele convence a mulher do pecado original. Foi assim que Deus disse? Então, o demônio incentiva o ser humano a abrir mão da natureza proposta pelo Criador. E qual foi a tentação de Eva? Receber uma outra natureza, que não foi providenciada pelo Criador. E amanhã pela manhã a gente vai estar reunido aqui com as mulheres. Eu tento mostrar biblicamente que hoje o que o feminismo faz como ideologia nasce lá no Éden, com essa proposta, que é um convite a uma existência subvertendo a natureza que o Criador propõe. Então hoje a gente vê a natureza feminina subvertida, mas a gente não consegue ver a origem do problema. Por isso que o feminismo não leva a mulher para lugar nenhum, porque é um problema da natureza. Não tem como uma ideologia ter poder contra a natureza humana em rebelião ao Criador. Todo problema do mundo, desde a esfera pessoal à esfera coletiva, é um problema primeiro espiritual, é um problema primeiro com o Criador, com a proposta do Criador, com a natureza que o Criador proporcionou para as coisas. E é isso que o pecado fez, né? Eu gosto muito de trazer essa clareza para a igreja sobre o certamente morrerás, que o Senhor fala para Adão, né? No dia que você desobedecer e comer desse fruto, certamente você morrerá. E no hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, não existe o certamente. O morrerás, no original, é um verbo, e o certamente é o mesmo verbo do morrerás. Então, é a mesma palavra usada no tempo verbal distinto. Então, é como se o original falasse o seguinte: Adão, no dia que você me desobedecer e comer do fruto, morrendo, imediatamente, você morrerá progressivamente. Morrendo, morrerás. Se o homem morre em sua natureza proposta pelo Criador, o que não morre nesse homem e através desse homem? Tudo passa a morrer. Então, estou dizendo isso para a gente visualizar que o problema desde a origem é uma subversão da natureza das coisas. E isso que define pecado. O que é um pecado? A subversão da natureza das coisas. Então a gente não consegue chegar a lugar nenhum remendando as coisas, remediando as coisas. É como as pessoas vêm me procurar: pastor, estou com um problema no casamento, eu vou buscar o psicólogo, tá? Não funciona. Vou buscar o coach ali de relacionamento, não funciona. Vou buscar a constelação familiar, não funciona. Você vai mudar a doença de lugar. Aquela brincadeira que eu sempre faço, né? O varão fumava e parou de fumar porque o psicólogo mandou tomar 2 taças de vinho para substituir o negócio, entendeu? Parou de fumar, oh, que bom. Como? Fumando cigarro eletrônico, fumando pendrive, ou tomando 2 taças de vinho. Parou de beber? Foi. Como? Fumando um cigarro por dia. Entende? É do tipo assim, parece que resolveu o problema, mas só mudou o problema de lugar. Isso e aqui não estou desdenhando, né, da profissão ou da função do terapeuta, pelo contrário. Mas se o assunto é espiritual, não vai funcionar, ué. Porque como funciona? Sem Deus. E a psicologia moderna, Deus é expulso, Deus não é bem-vindo, né? Porque, por exemplo, os terapeutas cristãos se esforçam
para não serem denunciados quando eles fazem a junção das coisas. Primeiro eles reconhecem o principal problema, que é com o Criador, para depois ir ali, e obviamente, sei lá, um trauma. A gente pode nascer de novo e um trauma do passado, um trauma de um abuso sexual, ainda está latente, escondido em algum lugar da nossa vida. Aí entra um terapeuta para nos levar a um lugar de clareza, que o nosso presente só está sendo impossibilitado porque existe uma interferência do passado. Mas hoje as pessoas querem resolver sem Deus. E o problema é com Deus, porque se Deus é contra nós, quem poderá ser por nós? Então, primeiro a gente se conserta com o Criador, para depois a gente ver o que vai fazer nas outras esferas, né? E eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago, capítulo 2, verso 14, que diz, na minha versão, né, deixa eu ver qual é a minha versão, nova versão transformadora, que é uma versão mais Nutella, uma versão moderna, que diz assim, ó, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé poderá salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode perguntar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Qual a sua versão, Rada? NAA. Que também é Nutella, é uma mais atualizada. Hã? Não. Que diz assim, ó, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Ah, não, é o 14, né? Desculpa, 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem-se de aquecer-se e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem. Não seja tolo. Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? E ele continua. Aqui que eu defino que todo demônio é evangélico. Portanto, ser evangélico não é lá muita coisa diante da natureza do reino de Deus. Se evangélico fosse muita coisa, o Brasil não estaria como está. A gente começa por aí. Porque o IBGE diz que somos 70 milhões de evangélicos num país de 220 milhões de habitantes. O problema, ele já começa aí. O problema é equacional. Ele é pragmático, ele é matemático. A gente tem 2,5 ímpios para um evangélico.
2 descrentes e meio para um crente. E todos vocês aqui, inclusive eu, têm família e parentela. Se todos nós aqui fôssemos de fato filhos de Deus e discípulos de Cristo, as coisas não estariam como estão. Então não se chateie tanto assim, porque já comecei a tocar suas idolatrias, tá? Porque o que é um evangélico? Pastor, você está igualando um demônio a nós. Estou. Claro que eu estou. O que é um evangélico? Aquele que crê no evangelho. Você crê no evangelho? O demônio também. Nesse aspecto, está todo mundo como criatura no mesmo bonde, todos acreditam. Mas calma lá que eu vou concluir. A grande questão e a questão transformadora não é crer, é obedecer. O demônio crê no evangelho, mas ele obedece o evangelho? Aí que nós podemos nos tornar como homens evangélicos semelhantes a demônios. Se a gente ficar só na esfera do eu acredito e não se submeter ao rei, ao reino, às normas, ao plano, à agenda, à obra, à natureza das coisas, passamos a ser como demônios. Um grande homem de Deus disse: um crente desviado causa mais estrago à obra de Deus do que um demônio. E pode ver o que fazem com a reputação de homens de Deus hoje, com as verdadeiras igrejas, porque uma coisa é você confrontar as falsidades, é um mimimi que eu acho que não chegou até Tocantins, só ficou lá em Brasília mesmo, uma infantilidade, igual um cara assim, os caras... É difícil, porque os caras confundem, às vezes, um trabalho profético que é para santificar a igreja com qualquer bagunça. Não. Um homem de Deus não é de briga, um homem de Deus é de guerra. E nem toda briga merece uma guerra. E o que é uma briga, pastor Anderson? Coisa pequena. E o que é uma guerra, pastor Anderson? Coisa grande que vale a pena para o médio e longo prazo, para a glória da igreja e para a glória do nome do Senhor. Confrontar um problema estrutural, confrontar uma heresia, confrontar a nossa vagabundagem, confrontar um abusador dentro da nossa seara, tudo isso vale a pena, não é uma briga, é uma guerra. Aí os caras me procuram como se eu tivesse inaugurado algum tipo de departamento, Polícia Federal espiritual. Como a polícia gospel, o pastor Anderson inaugurou. Aí os caras vêm tudo emocionado. Ai, eu tenho uma denúncia para fazer contra o meu pastor. Aí o cara essa semana no meu Instagram, como é que foi? Eu preciso muito, que é marmanjo, barbado, sabe? Eu preciso muito falar com você para denunciar meu pastor sobre abuso de autoridade. Aí eu falei assim, tu é uma criança de 5 anos? Tu é uma moça de 15 anos? Abuso de autoridade? E o que é isso? É um cara que não se submete. Aí hoje, como tudo é mimimi, o mimimi também entrou na igreja, qualquer pressão de um pastor hoje é abuso de autoridade. Por favor. Paulo manda entregar o cara a Satanás, porque o cara transou com a mulher do pai. Entendeu? Hoje estaria aí no tititi gospel, fufufu gospel, fuxico gospel, a desgraça toda, entendeu? Olha, o apóstolo que deveria amar, entrega a pessoa a Satanás. Aí esse povo sai das nossas igrejas e começa a trabalhar contra o corpo de Cristo de maneira mais eficiente do que um demônio.
Porque o demônio vai lá, ataca e deixa quieto. O desviado, ele tem prazer na destruição da igreja. Tem um deputado lá em Brasília, homossexual, e nem é nenhum problema ser homossexual, entendeu? Desde que não queira que nós legalizemos a questão. Aí foi o deputado mais votado da história de Brasília, que trabalha de maneira incansável. Qualquer oportunidade que tiver de prejudicar o povo de Deus, prejudica. Como uma vingança, entendeu? Era de uma igreja batista. Aí, como a igreja se posiciona doutrinariamente, a igreja não me amou. Assim, ó, gente, seja Barnabé o pacificador, seja Pedro o apóstolo fracassado que foi restaurado, seja Paulo o apóstolo militar, faca na caveira, não depende do tom de voz que se fale. Pode ser eu, pode ser o pastor Silas Malafaia gritando, pode ser o pastor Márcio Valadão dizendo, querido, amado irmão, entendeu? Pode ser o pastor Josué Gonçalves, sabe, com a maior ternura da vida. Pode ser o David Leonardo com um banquinho fazendo o cara chorar. A mesma verdade endemonia o rebelde, não é o tom da voz. É a mesma verdade que transformou anjos e demônios, que ser humano com inveja de demônio quer se rebelar com a possibilidade de se tornar um demônio. Não é o tom da voz, é a mensagem. É a verdade do evangelho. Pode ser Paulo botando o dedo na cara de João Marcos, mandando ele voltar para a casa da avó dele. Pode ser Barnabé dizendo, Paulo, que é isso? Vamos acolher o menino. Pode ser Pedro dizendo, olha João Marcos, eu sei o que é fracassar, prometendo morrer e matar pelo Senhor. Vem aqui, mano. A verdade é a mesma. E se a pessoa não quer obedecer ao Senhor, submeter-se ao Senhor e restaurar sua natureza em Deus, essa tragédia que a gente está vendo aí. Evangélicos grandes, importantes politicamente, mas raquíticos espiritualmente. Eu não sei se você quer, mas eu quero sair do nível da fé dos demônios. Ser evangélico é muito bom, mas não é lá essas coisas. Se um demônio é um evangélico, ser evangélico não basta. E olha só, os demônios estão mais evoluídos que muitos de nós. O texto de Tiago diz o quê? Você crê que há um só Deus? Então é crença, é fé, é reconhecer uma verdade. Você reconhece que existe a verdade, que só há um Deus, todos os outros são ídolos? Sim. Aí Tiago diz, faze muito bem, é a tua obrigação. Porém, contudo, os demônios acreditam no mesmo que você e tremem. Olha a superioridade do demônio à parte dos evangélicos. Tiago está dizendo que o demônio acredita e estremece. Agora a pergunta é, esse evangélico que acredita estremece? Você quer maior fracasso em nossas igrejas do que o Deus você? Coisa que nenhum demônio ousa fazer com o Senhor? Aí os irmãos que é músico fica tudo às vezes chateado comigo, mas eu falo bem assim, ó, o gerente da farmácia não abriu mão de ser gerente, o tenente, o sargento, o coronel, o major não abriu mão de sua patente. Se ele for chamado de você, dependendo do tom que você usou, ele te dá uma cadeia. Aí a gente vem para a casa do Senhor para chamar o Criador do universo de você.
Isso é pedagógico porque quanto mais relativizamos quem ele é, menos impacto sofremos em nossa natureza. Porque vamos lá, você não é o apóstolo João, amém? Você é o apóstolo João? Ele viu, certo que ele viu? Participou, foi apóstolo, ok? E supostamente o discípulo que Jesus mais amava. Já leu o livro de Apocalipse? Já? Eu vejo alguém semelhante ao Filho do Homem. Começa a definir Jesus, sua voz, seus olhos, seus pés, seus cabelos e ó, bum, cair como morto aos seus pés. O que é isso? Quem Jesus era, tocava e transformava a natureza de João. Quanto mais você se expõe a quem Jesus é, você se torna quem deveria ser. Não foi com Pedro? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és Pedro, e sobre essa rocha, essa revelação. Então é nesse exato momento, quando você entende a natureza de Jesus, Jesus começa a revelar a sua natureza. Então, estar habitando no pecado que você habita, não é o pornô em si, não é sua amante em si, não é seu nudes em si, não é seu contatinho em si, não é a sua vagabundagem em si, é o que? Você está negando a natureza que você recebeu. Você foi recriado para ser filho de Deus, discípulo de Cristo, servo do Senhor, sentado à mesa dele, mas você despreza a sua natureza e você quer viver como um verme rastejando. Você não quer vida em abundância, você quer sobrevivência. Você quer viver na tolerância da graça e não na plenitude da graça. Você quer usar a graça de Deus para tolerar você, mas você não quer receber a graça de Deus para transformar você, estabelecer você, santificar você, enviar você. Mas o mais engraçado é que os nossos pais teológicos no passado falaram isso. A mesma graça que salva é a graça que santifica. Spurgeon disse: a graça que não me santifica não é a graça que me salva. Calvino disse: a justificação não está sozinha. Então Cristo vai lá, nos justifica, perdoado, isento agora de toda a responsabilidade penal dos seus atos. Romanos 8:1, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas essa justificação não está só. Virá a santificação, a obediência, a rendição, o serviço, a diaconia, a vida em plenitude. Porque é isso aqui que Tiago está cobrando. Tiago não está cobrando as obras fraternais, as obras de piedade, as obras de ação social. As obras aqui de Tiago são os frutos. Você é cristão? Sou. Demonstra-me com a tua vida. Por que isso? Se nós estamos diante de um problema de natureza, é muito mais fácil. Por quê? Jesus Cristo disse que o que entra não contamina, lembra? Mas o que sai. Ou seja, a problemática é uma problemática de natureza. O homem só bota para fora o que está dentro de sua natureza. Então estavam reclamando que o discípulo não lava a mão. Ele diz: cara, não dá nada, vai dar verminose no cara. Isso resolve tomando um remédio. Agora, do coração parte assassinatos, adultérios, facções e por aí vai. Então, o nosso problema não é quem está em pecado não é a sua atitude corpórea. Entendeu? Todo mundo lá, aquele irmão tem um amante. Aí todo mundo quer controlar o ato do adultério e não a natureza corrompida do irmão que o leva ao adultério. Então o problema não é igual assim, ó. É igual
o pecado da homossexualidade. Se a gente foca na sexualidade em si, o pecado é como o gay transa, porque se for assim, todo hétero que transar como um gay transa, está condenado como um gay está, se viver no pecado. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, qual é o pecado do homossexual? Não é apenas a sua atitude sexual, mas a subversão da natureza. Porque, por exemplo, se esse tipo de relação é pecaminosa, quem não transtornou sua natureza e pratica um pecado como esse, se arrepende, se ajusta com o Senhor, vida segue. Agora, quando alguém subverte a sua natureza, é um outro patamar de pecado. Então está todo mundo querendo fazer o quê com o pecado? Controlar o corpo. Paulo tratou isso em uma das suas cartas. Vocês dizem, não toque, não olhe, não prove, não manuseie. Mas isso não tem poder nenhum para refrear as obras da carne. Em outras versões, não tem poder para refrear a sensualidade. Então, a santidade evangélica é uma santidade infantil, porque é uma santidade vaidosa. Aquela lista do não faço, não vê novela, não vê Big Brother, não vê futebol. Ir num estádio, para um crente evangélico, está danado já está no inferno. Porque é a santidade da carne. E a verdadeira santidade, que é a reconstrução da natureza desse crente, não é apenas o que ele deixou de fazer, é o que o Espírito Santo e a palavra começou a fazer nele. Então, que nós iremos deixar muitas coisas, obviamente que deixaremos. Mas quando a gente deixa por religiosidade, é carnalidade, é trapo de imundícia. A verdadeira mudança não começa na sua decisão. Começa no Espírito Santo e a palavra reconstruindo o quê? Sua natureza. Então, como o motorista dirige, o padeiro faz pão, quem teve sua natureza transformada vai produzir o que o rei quer, o que o reino determina, a partir da natureza recriada, e não a partir apenas de um comportamento. Cara, é o que eu sempre digo, tem gente sem Jesus que não vê novela. É um dever de um cidadão, hoje, de caráter, não consumir lixo. O que há de bom numa programação de TV aberta? Quase nada. Tem gente sem Jesus que não fuma e nem bebe. Ser um homem de Deus é não fumar e beber? Tem gente que não fuma e não bebe, é melhor que você num comportamento e está indo para o inferno. Então, olha o nível, quando a gente não entende essa abordagem que eu estou fazendo, olha o nível que nós reduzimos o sacrifício de Jesus. Ele foi para a cruz para você parar de fumar e beber. É brincadeira, cara. Se tu não enxergava, enxerga hoje. É ridículo, cara. Era para a gente estar falando de obras semelhantes e superiores a dele, como ele disse, e a gente ainda está num evangelho de menino, num evangelho de berçário. Então, olha lá aquela passagem do Gadareno, e lá eu provo que o demônio é evangélico. Ninguém conseguia parar a legião que estava no cara, quebrava correntes, todo mundo tinha medo. Jesus vai passando, se depara e no cara tinha uma legião. Quando a legião se depara com Jesus, o que está escrito na palavra do Senhor? E os demônios se ajoelharam. O que é isso? Ser evangélico. Vê a verdade, reconhece e adora. Então ajoelharam para adorar. E adoraram, né? Doxologia da bruta, da pura. Jesus Cristo, Filho do Altíssimo. O que é isso? Adoração. Reconhecendo os atributos do Senhor. Porque nos perturba antes da hora.
reconhecimento da soberania do Senhor. O Senhor estabeleceu um tempo, um relógio da sua volta, portanto, que nos autoriza a destruir quem não é teu. E esse homem não é teu. Então, mediante a tua soberania, nós temos autoridade, mediante a tua palavra, que nós podemos destruir esse homem. Aí, por último, para fechar, o demônio solicita a Jesus o que o evangélico não solicita mais: permissão. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. O Senhor permite a gente sair dele e entrar nos porcos? E hoje o crente é anarquista. Essa semana, lá no meu Instagram, um monte de mulher. A gente pode conduzir uma célula de mulheres na minha casa? Aí eu falei, não pode não. Aí uma veio desaforada. Olha só, o crente demônio que eu estou desenhando aqui. É um crente endemoniado, cara. Porque isso não acontecia de 20 anos para trás. Estou convertido há 24. Isso não acontecia de 20 anos para trás. Eu falei, não, você não pode. Não, mas a casa é minha. Não, mas você entregou a sua obediência a uma igreja local. Então você faz o que você quiser da sua vida, mas você não faz o que você quiser da sua fé. A sua fé pertencente a Deus, ela pertence à igreja que você congrega. Então você só pode fluir ministerialmente se você está sob a supervisão da igreja local, da autoridade do presbitério. O seu pastor tem conhecimento e ele permite que aquilo aconteça como uma programação paralela à igreja local. Porque se não for desse jeito, o que está acontecendo na célula das irmãs? Um movimento anárquico, bem provavelmente, hoje em dia é assim. Criam-se células para-eclesiásticas, que daqui a pouco é uma igreja dentro de uma igreja. Eu falei, não, você não pode não, à luz da Bíblia você não pode. A igreja tem ordem. A igreja não é anárquica. O corpo de Cristo não é anárquico. Jesus se submeteu ao batismo de João Batista, que era um batismo de pecadores. E isso tem que sinalizar a nós o quê? Jesus precisava? Não. Obediência não é por concordo ou discordo, preciso ou não preciso. É assim que o reino é. É o que Jesus está sinalizando. O reino não é anárquico, até mesmo comigo. Jesus valida a autoridade ministerial de João Batista. Aí o irmão, outra perguntinha. E como eu faço para abrir uma igreja ou ter um projeto? Eu não quero ter uma vida inútil, se submetendo à igreja local. Jesus não vai enviar anarquista. Prove-me nas escrituras. Atos 13. Paulo e Barnabé, ministrando ao coração dos profetas e mestres reunidos, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que tenho comunicado ao coração deles. Eles eram os faxineiros da igreja e já sabiam qual era o chamado. Mas como o Senhor não envia os anárquicos, aquele que sabe que tem um chamado tem que esperar o Senhor chamar para o altar. Se você estiver portando uma vassoura, nunca vai chegar a sua hora se você não entender que a maior autoridade de um crente é a sua submissão. O nosso poder não começa no poder. O nosso poder começa em nós reconhecendo quem está antes de nós fazendo a obra. Se você é incapaz de se submeter, vá para qualquer outra religião. A igreja não é o seu lugar. Pode ir embora. Faça como os anjos. Transtorne sua natureza. Porque a natureza do reino de Deus é a natureza de servos. Não é uma natureza de imperadores. Sou bom, eu mando, me formei, tenho tantos. Não, o maior entre nós é aquele que serve. Quando o cara chega, diploma, sou seminário tal, doutor em divindade, dá uma vassoura na mão desse cara para ver se ele vai se humilhar ou endemoniar. É o teste. Sou bom pra caramba, que bom. A gente não está precisando de gente boa, não. A gente está precisando de gente humilde. Toma uma vassoura aqui, irmão. Prova que
você se formou na escola do reino. Porque nem todo seminário comunica ao seminarista o caráter de Jesus, hein? Tem seminários aí formando demônios, devoradores da pureza das igrejas locais. Pastor Anderson, o que tudo isso tem a ver com o pecado masculino? Tudo, macho. Eu estou tentando facilitar a sua vida, dando um monte de caminho, talvez porque você está no problema que você está. Porque quem recebeu em si a devolução da sua verdadeira natureza, humildemente vai passar por todos esses processos aqui. Então, por exemplo, talvez você tenha problema no casamento porque você não se rende à igreja. Se Deus é teu pai, a igreja é tua mãe. Outro cara perguntou, né? Eu amo Jesus, tem como viver como a igreja sem a igreja? Aí eu falei bem assim, tem como respirar o ar sem pulmão? Tem como dizer que respeita um homem sem respeitar a sua mulher? Aí o cara, não, então pronto, cara. Se Deus é teu pai, a igreja é tua mãe. E se não respeita a igreja, não está respeitando Jesus. Mas vê se os caras querem. Então, às vezes é isso. O cara nunca se rende à igreja local. E isso transtorna a natureza dele, impede ele de ser um bom homem, impede ele de ser um bom marido. Por exemplo, vamos falar de dinheiro aqui para ver se os caras já não ficam com cara feia. Isso é o quê? Demônio na tua vida, cara. Endemoniado. Porque quando você entende a natureza do reino, você é grato pela casa do pão que te transformou. O dever mínimo de um homem é fazer a igreja dele avançar financeiramente. Então assim, 80 homens aqui, 100 homens, se a gente conseguisse mapear quantos dos senhores são dizimistas, pastor, o que isso tem a ver com a minha santidade? Tudo, animal. Porque você, roubando Deus, você não rouba quem? E tem como roubar no Novo Testamento, não é só no Novo não? A obra não continua não? Tinha obra em Israel? A obra de Deus? A igreja não tem não? A obra não? Como que a gente levanta um plantador de igreja? Planta uma igreja, envia um missionário. Como? Orando? Um missionário, um pastor enviado pode chegar no aeroporto e dar uma rajada de língua estranha? Ele vai preso, ele vai para o manicômio. Não, Deus mandou eu vir aqui, eu vou entrar nesse avião. Não, animal, tem que comprar o bilhete para ele ir. E como que se faz isso, pastor Anderson? Com dinheiro de homens gratos, homens transformados. A igreja me transforma e eu financio que ela continue transformando a vida de outros. Aí o cara vem para a igreja e fica endemoniado, dava tudo para o diabo, bêbado na madrugada, cachorro lambendo a boca dele na calçada. Aí ele vem para a igreja e não quer ouvir um negócio como esse aqui, entrega tudo a Satanás para morrer e não entrega nada a Jesus para viver. Aí tu quer levar teu casamento para terapia? Não, já estou sinalizando a você. Se você quebrou com Deus, você quebra com a esposa, com a igreja, com todo mundo. Você não é digno de confiança. Agora, se você é fiel a Deus, você vai ser fiel à esposa, a mim, ao outro, à sua igreja, aos seus pastores. A fidelidade se generaliza e a infidelidade também. Um homem bom numa área vai ser um homem bom nas outras, progressivamente. Um homem mau em uma área vai ser um homem mau em outras áreas. É só esperar o tempo. Eu sempre explico, né? Tem uma pregação minha no YouTube, Lar versus Altar, que é a denúncia do profeta Malaquias, uns 4 capítulos que ele escreve ali. Então todo mundo focou no traz o dízimo, a casa do tesouro, né? Malaquias 3, 8, 9 e 10.
o falso crente não quer mais obedecer porque o falso pastor enganou o crente. Mas os dois estão errados. Quem usa o texto para apavorar o povo de Deus está errado. E quem não quer obedecer porque usaram mal o texto está errado também. Mas a lógica do profeta ali é justamente casamento e altar. No 2 ele vai falar de adultério e que Deus não quer mais o dízimo do marido infiel. E no 3 Deus vai dizer, vocês me roubam. Então o cara que quebrou com a esposa dele, no 2, quebra com Deus no 3. E quem quebra com Deus no 3, vai quebrar com a esposa, pô. Se você não preza pela glória do nome do teu Deus, tu vai prezar pela tua esposa? Então, se tu não preza pelas coisas espirituais, cara, se tu não tem carinho, apreço, devoção à tua igreja local para você ver ela melhor, avançando, sabe? Triunfando, plantando outras igrejas, a qualidade de uma igreja local é a partir dos seus homens. O definhamento de uma igreja local é a partir da mediocridade dos homens que ali congregam. Um pastor que não consegue ter paz financeira, um pastor que não consegue ter um bom salário para ficar só na obra, tudo isso é resultado do quê? Homens medíocres, que comem do pão e, cara, não estão nem aí para a continuidade da obra. Você espera que esses homens sejam bons maridos? Difícil, hein? Você está vendo? Para você se ofender menos. Todo filho de Deus é discípulo do Filho de Deus. E é um evangélico. Então, quem é o evangélico? Aquele que crê. Quem é o filho e o discípulo? Aquele que pratica. Então, o evangélico sozinho é um religioso. Mas o evangélico que é evangélico porque é filho e discípulo é outro nível. A esse, eu falo, joia. Porque ele está fundamentado em quê? Na paternidade de Deus e no senhorio de Jesus. Aí é outra conversa. Esse cara vale por 1000. Agora, se é só evangélico, é o que a igreja está cheia. É o exemplo que eu sempre dou dos jogadores de futebol. Um monte é evangélico. Vê aí. Só vai... Assim, ó. Se você tem acesso, pesquisa quantos jogadores de futebol que são evangélicos dizimam. Um Neymar da vida é evangélico, você sabia? É evangélico. Mas olha só, do que eu estou dizendo, vou usar a vida dele como exemplo. Numa semana ele pega a mesma criança dele e leva para a igreja para batizar, para ser apresentado. Na outra semana, a mesma criança vai para a igreja católica para ser batizada. Isso é masculinidade bíblica? É tipo assim, ó, eu vou garantir, entendeu? Então eu vou apresentar na evangélica, vou batizar na católica, vou passar o passe na espírita. Tipo assim, ó, para garantir. Isso é fragilidade, porque um homem é feito de convicções. Isso é confuso. A criança cresce e diz, e agora? Não, era para deixar a família feliz. Que família feliz, cara? Um lar é liderado por um sacerdote, pô. A fé do pai é a fé dos filhos. Conversa é essa? Mas está lá, né? A vida do irmão demonstra isso, né? O gol é para Jesus, usavam a faixa no passado, 100% Jesus, mas a vida não glorifica Jesus. A vida é do diabo e o gol é para Jesus. E quantos não são assim? O domingo é para Jesus, na semana eu sou ateu. Vivo na semana como se Deus não existisse, como se eu não devesse prestar contas a Ele, mas no domingo, principalmente se for domingo de ceia, sou crente. E deveria ser o oposto, porque eu sempre peço cálculo, né? Os 7 dias por semana, cada dia tendo 24 horas, multiplicados dão 168 horas.
Se você vai à igreja 2 vezes na semana, eu vou tirar aí 4 horas. E vai te sobrar 164 horas. 50% disso pode ser o seu sono, mas mesmo assim é relevante, né? A gente pode comparar, por exemplo, 90 horas contra 4 horas. Então, o que é mais importante? Obviamente, o que você entregou para Deus na igreja. As 4 horas são superiores às outras, ok? A coisa mais importante para nós é o que nós fazemos no culto a Deus. Porém, de maneira prática, a coisa mais importante são as horas que nós passaremos fora do culto. Mas conscientes que o culto não acabou porque o Espírito Santo habita em nós. E nós somos membros do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça e governa. Então o culto acaba e um homem evangélico que amadureceu reconhece que o culto não acabou. É impossível acabar. Jesus inaugura um pleno estado de graça onde o homem não pode mais sair da presença do Criador. Ele rasgou o véu e disse: você entra confiadamente na sala do trono. Você agora também é filho. Eu era o único, agora eu sou o primeiro, entre muitos irmãos. Então vamos lá. Se o problema é a natureza, automaticamente se torna o segundo problema a responsabilidade. Homens santos são tentados. Eu sou, você é. Pecamos. Queremos pecar toda hora. Mas o que difere um homem de Deus de qualquer outro homem? A responsabilidade que vai fazer manutenção de sua natureza. Homens de Deus são tentados, homens de Deus caem, mas como eu preguei há 2 semanas, o homem de Deus caído não ama o chão. Como o rei Davi não amou o chão. Você pode até cair, mas você não fica lá. Por quê? Respeitando a sua natureza, rapidinho você levanta. Eu não fui criado para ser serpente, eu não fui criado para rastejar. A Bíblia diz que eu sou filho, então deixa eu honrar o meu nome, deixa eu honrar a minha natureza. Então os evangélicos se gabam que a gente não é religião. Vamos lá, tá? A gente passou muito tempo falando mal dos católicos, mas a gente superou os católicos naquilo que para nós é o problema deles. O que para nós é o problema deles? Idolatria, sim ou não? A gente superou isso. Passamos. E o que coloca o evangélico em desvantagem é que o católico adora um Deus, um ídolo morto, e o evangélico adora um ídolo vivo. Semana passada ou retrasada, numa Assembleia de Deus, e não estou falando isso aqui depreciando a denominação, mas o pastor e a esposa foi recebido com a bandeira como se fosse uma bandeira de time de futebol, no culto. O casal correndo com a bandeira para lá, para cá, bandeira gigantesca, cara, tamanho desse púlpito quase aqui, ó. E qualquer homem de Deus que se preze, assim como o anjo fez com João, lá em Apocalipse, o ser tão glorioso, e quando a gente vê a glória, a gente confunde Deus e João se joga adorando o anjo. O que o anjo disse? Eu sou conservo junto contigo. Levanta. Adoração somente ao Senhor. Então qual é a função de um homem de Deus? Na hora repreender. Ei, vocês estão loucos? Se quer me honrar, muito obrigado. Mas se faz isso obedecendo o evangelho, se quiser me dar um presente, faça isso nos bastidores, mas uma bandeira com a minha cara, por favor, não quero ser julgado. Quem aceita a glória que não lhe pertence, se coloca em juízo. Então qualquer pastor que se preze repreenderia qualquer ato de idolatria. E a gente ousa criticar católico, gente. Então eu volto a afirmar o que eu disse no início. Ser evangélico isoladamente, sem outros atributos, não é lá muita coisa. Porque os demônios acreditam nas mesmas coisas que um evangélico acredita, só não obedece.
E obedecer te tira no nível de evangélico para levar você para o nível de filiação, Deus é Pai, e submissão, Jesus Cristo é Senhor. E eu sempre dou essa verdade bíblica, porque num tempo de emocionalismo, por exemplo, a narrativa social é que Deus é Pai de todos. E o Evangelho de João capítulo 1 diz que não. Diz que nós recebemos poder de nos tornarmos filhos em Jesus. Então, quem torna alguém filho de Deus não é a ação paternal do próprio Deus Pai. É a ação controladora do Deus Filho, de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é rei. E quando ele submete alguém à palavra e ao Espírito, essa pessoa, sendo servo dele, se torna filho do Pai. E, numericamente, estatisticamente, o Novo Testamento respalda isso. Um livro do Georges Mitian, recomendo você a ler, Jesus Cristo é o Senhor, o nome do livro. Lá ele traz as estatísticas neotestamentárias de que Deus é chamado de Pai no Novo Testamento um pouco mais de 100 vezes. E Jesus Cristo é chamado de Senhor mais de 320 vezes. Então não é um absurdo concluir que Deus só é Pai de quem Jesus Cristo governa. Deus só é Pai de quem Jesus Cristo é Senhor. E vai provar isso no Antigo Testamento, nos Salmos capítulo 2. Beijem o filho para que o pai não se irrite. Não está escrito lá? Submeta seu filho. Quer problema com o pai? Não. Submeta seu filho. E a sua santificação masculina não vai vir com emoções, cara. Eu posso falar tudo que eu estou falando aqui num outro tom, não vai adiantar, é a verdade que te incomoda, que me incomoda, que nos incomoda. A luz brilhando sobre as trevas e a gente não quer, cara. Não vem com isso que obedecer a Deus é algo bom, não é, cara. Sabe, a gente está precisando de grana e a gente vai para Deus, ó Deus, faça um milagre financeiro, a gente vai para a Bíblia diz o quê? Bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Quer receber? Quero, planta primeiro. Olha que dureza, cara. Tudo é na base da desistência, não porque é uma moeda de troca, mas é a reconstrução da nossa natureza. Deus pergunta, você quer? Quero. Abra mão de si mesmo, abra mão de Adão e eu te darei uma novidade de vida. Então você quer caráter? Abra mão do seu e do caráter de Adão eu te dou um novo. Você quer dinheiro? Quero. Abra mão do seu raciocínio financeiro, do raciocínio financeiro de Adão e abrace o meu raciocínio financeiro. Então tudo no reino de Deus está condicionado a uma obediência, não porque é uma barganha, mas porque é a desistência da velha natureza e a apropriação da nova natureza. Aleluia. Porque o que a igreja tem ensinado nas últimas décadas? Um trono sem cruz. E o povo está cansando, tá? Mundialmente. Evangelho ralo, evangelho coach, vai tudo dar certo, você é o centro, você nasceu para vencer, você está caindo em descrédito cada vez mais. O povo quer evangelho, o povo quer Bíblia. Tem prosperidade? Tem cura? Tem. Mas só tem trono de glória depois dos pregos de crucificação. Quem está sentado no trono tem cicatrizes de obediência. E a igreja rala, ofereceu recompensa sem crucificação. Por isso os nossos problemas. Se a gente vem para a igreja está falando de sucesso, vai dar certo e tal, a gente não tem autoconsciência que o nosso problema, na nossa masculinidade, no nosso casamento, nos nossos negócios, na nossa vida privada, não é um problema com Deus. É um problema só de performance. Então, se eu ouvir aquele coach, se eu ouvir aquele terapeuta, se eu ouvir uma mensagem de sucesso, vai dar certo. Não,
pode dar tudo errado. Dietrich Bonhoeffer disse isso. Nem sempre o evangelho é uma trilha de sucesso. Você pode ser fracassado e mesmo assim estar no caminho certo. Pastor, está tudo dando errado. Talvez não é o diabo, é Deus. Dizendo assim, para dar certo tem que dar errado, porque está dando errado na sua lógica, na minha não. Por exemplo, vamos lá. Se eu concordar que a teologia da prosperidade, do coach, do bem-estar, do sucesso, vai dar tudo certo, Deus vai curar, Deus vai restaurar, Deus vai fazer, se eles estão certos, eu coloco Jesus em xeque, porque a história de Jesus é uma história de derrota. Porque gregos e romanos desprezaram o evangelho. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios, capítulo 1. A história de Jesus é uma história de fracasso. O cara que você está dizendo, que é o Messias, Criador do universo, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, acabou de ser morto como um criminoso na cruz. É sério que você quer que eu acredite que esse Deus é todo poderoso? Me poupe. Por isso que naquele contexto que Paulo explica, né, Deus chama as coisas vis do mundo, fracas do mundo, para envergonhar as fortes. Ele não está falando se você tem tatuagem, chamou as coisas louconas, se tem cabelo vermelho. Uma coisa louca ali é que a vitória de Jesus é uma derrota. Isso é loucura para o mundo. O teu Deus é todo poderoso? É, mas ele acabou de ser morto como um Deus fraco. Então Jesus vence perdendo. Então quem está pregando que tudo vai ficar bem, está sonegando de você a verdade. Está mentindo. Porque pode ser que dê tudo certo. Pode ser que você seja curado. Pode ser que Deus restaure. Pode ser que Deus te tire da falência. Pode não ser. Talvez a prosperidade que Deus tem para você, primeiro é te quebrando, te falindo. Talvez a família plena que Deus tem para você é você perder a sua família momentaneamente. Ficar 1 ano, 2 separado. Deus mexer nos teus ídolos, transformar teu caráter, te construir por dentro e a tua ex-esposa falar: o que aconteceu? E te ver um novo homem e voltar para você. Porque é isso assim, às vezes o fracasso é Deus te levando à lona para fazer o quê? Transformar a natureza que você não permite ser transformada no sucesso. Porque o sucesso te dá o quê? Autonomia, independência, altivez, orgulho, não preciso de ninguém. É o que Deus está fazendo com a Europa. A Europa se tornou um filho perfeito de Deus. Por exemplo, Deus é pai, não funciona na Europa. Por quê? Prosperidade. Tudo funciona lá. Imposto altíssimo. Mas o europeu tem a alegria de pagar imposto, porque o imposto volta 90%, só 10% é roubado. No Brasil a gente não gosta de pagar imposto, porque 90% é roubado e 10% é aplicado. Funciona tudo. Por exemplo, preguei em março desse ano em Londres. Olha o que aconteceu na pandemia. A coroa, além do primeiro-ministro, chega para os cidadãos, chegou para os empresários do país e falaram: olha, vocês são fiéis, pagam sempre os impostos, então a coroa vai manter a folha de pagamento dos seus funcionários por 7 meses. E se a empresa paga aluguel, é o Estado que vai pagar isso por vocês, por 7 meses. Tem bala na agulha, sim ou não? Aí você vai lá: olha, Deus é teu pai. Hã? Precisa de Deus para quê? Aí Deus está fazendo o quê com a Europa? Humilhando ela, levando ela para a lona, perdendo a moralidade, a imigração desenfreada, destruindo todo o funcionamento deles. Quando eles chegarem na lona,
aí eles vão clamar pelo Criador. Então Deus tem as suas maneiras. C.S. Lewis disse o seguinte: Deus aumenta o volume do nosso sofrimento, porque o sofrimento se torna um megafone de Deus para um mundo surdo. Deus queria falar convosco na prosperidade, mas como vocês não quiseram ouvir, ele aumenta o volume do sofrimento. Então, a prosperidade arrogante protege a natureza da iniquidade. Aí Deus não consegue acessar. Aí Deus permite o sofrimento para quê? Te humilhar, me humilhar. Vai perder. Vai perder seu nome, vai perder ministério, vai perder seu dinheiro, vai perder sua família, vai perder sua saúde. Aí quando você estiver vulnerável, o Espírito Santo vem. Foi assim com o jovem rico. E o problema de Jesus não é dinheiro? Vê, o jovem rico foi confrontado, mas a Bíblia fez questão de afirmar que Jesus tinha um discípulo rico chamado José de Arimateia. Sim ou não? Então, se o problema era o dinheiro, por que Jesus não pediu tudo ao José de Arimateia? Porque José permitiu a reconstrução da natureza dele, e a partir disso, o dinheiro é um servo. O jovem rico protegeu sua natureza ímpia, mesmo obedecendo aos mandamentos, manteve a obediência no verniz, é onde você não sofre dano. E a adoração tem que te fazer sofrer dano. Obedecer a Deus te arranca pedaços. Lembra de Davi? Darei ao meu Deus oferta que não me custe nada. A obediência tem que arrancar um pedaço de você. E o jovem rico não queria uma obediência que o crucificasse, que o reformasse, que o transformasse. E ele continuou tendo uma falsa identidade por meio do patrimônio. Alguns teólogos gostam dessa trocadilho de palavras no grego, no diálogo de Pedro e Jesus na praia, quando o Senhor ressurge. Porque é isso que está acontecendo. Porque nós, homens evangélicos, estamos limitados no nosso poderio espiritual, moral, familiar. Por que a gente está em pecado? Por que a nossa vida não está plena? Por que o nosso casamento não está pleno? Porque a gente está conversando com Jesus como Pedro conversou na praia, até que a chave vire. Então, Jesus, Pedro, tu me ama? Aí no português não tem como a gente alcançar o diálogo. E ele responde, eu te amo. Mas no original Jesus pergunta o amor ágape e Pedro responde o amor filéu, que é o amor companheiro, o amor de amigos, o amor de colegas. Trazendo para o português, a melhor maneira de traduzir. Pedro, você daria a sua vida por mim? Você pratica para comigo o amor ágape, o amor do tipo de Deus? E Pedro diz, eu gosto do Senhor. Então assim, Pedro até aquele momento eu obedeço sem custos. Eu obedeço sem que isso me custe algo. Porque ele sabe que para andar com Jesus não pode customizar a cruz, não pode ir lá no departamento infantil da igreja dizendo, ô guri, me dá a tua cruz aí do desenho, tua cruz de papel. Aí tem homens barbados na igreja que estão indo no departamento infantil pegar das crianças uma cruz de papelão, uma cruz de isopor, uma cruz pintada no papel. Estou crucificado, hein? Com Cristo. Olha, mas essa cruz de papel aí, varão. A gente sabe, irmão, que não tem como andar com Jesus e carregar uma cruz de papel. A gente sabe que ele só vai honrar os nossos projetos quando primeiro destruí-los e refazê-los a partir dos projetos dele. Então, voltando, Tiago dá um monte de evidência que a fé precisa ser externada, praticada. Você crê, creio. É o que é a fé interior.
Mas essa fé interior que nós recebemos no domingo precisa ser externada, praticada durante a semana. E ele dá aqui exemplos. Olha, tem um irmão faminto, tem um irmão com frio. Não dá para você dizer, Deus te abençoe, se alimente, se aqueça, se eu não vou providenciar. Então é isso, se você crê, você toma providências concretas que provem sua fé. Então trazendo para a sua família, ó Deus, eu estou lutando para ser um bom marido, e você nunca toma decisões, nunca toma providências, nunca pega um restaurante para pegar a esposa de surpresa, nunca se esforça para, sei lá, comprar uma viagem, chamar sua mãe, contratar uma babá para ficar com as crianças e dar um dia para ela, nunca surpreende ela, que isso? Um dia que eu reservei para você no salão, vá lá se cuidar. Nunca pega uma louça, um grande homem de Deus calvinista radical, calvinista radical, né? Porque se fosse um arminiano, é coisa de arminiano. Cara calvinista, disse assim, ó, a santificação começa numa pia cheia de louça. Então todo dia, esse varão que está orando por uma esposa melhor, despreza as pequenas atitudes que podem constranger o coração duro da esposa. Porque ele acha o seguinte, que a oração que ele está fazendo para um casamento melhor e uma esposa mais santificada vai vir por acidente, vai vir por uma iluminação celestial, que a esposa um belo dia vai acordar com a mesa posta, dando bom dia para ele, que um belo dia ele vai chegar em casa do trabalho, a mesa posta, a esposa de lingerie. Vai não, viu, varão? Lembra lá aquele que era atacante do Santos, depois foi atacante do Cruzeiro? Homem de Deus, hein? Homem de Deus, atleta em vida. Altão, pô, era centroavante do Santos, me ajuda aí. Hã? Pregador do evangelho, o irmão. Ricardo Oliveira. Aí ele pregando assim, acho que ele é assembleano, né? Hoje disseram que eu não ia sofrer. Hoje disseram que eu não ia chorar. Mentiram, viu? Não vai acontecer. Você chegar do trabalho, uma mesa posta e sua esposa de lingerie dizendo, e aí, meu varão? Vai não. Quem disse que iria, mentiram, viu? Mas as suas pequenas atitudes podem ir quebrando a arrogância dela, o orgulho dela. Porque às vezes o orgulho que o coração feminino gerou é a partir do acúmulo de frustrações com o masculino. Então você está orando a Deus, Deus transforma minha esposa, e Deus vai usar alguém. É o que eu sempre digo. E o próximo, mais próximo da sua esposa é você. Então você ora, ó Deus, transforma ela? Transformo. Posso usar você? Não, não pode não. Transforma minha família? Senhor, transformo. Posso usar você? Não, não pode não. Ó Senhor, transforma minha igreja. Posso usar você? Não, não pode não. Ó Senhor, transforma a sociedade. Posso usar você? Não, pode não. É por isso que a gente idolatrou políticos. Hoje para mim é mais claro, e eu falo como alguém que entrou nessa também. E continuo nessa, mas com grande ressalva. Por quê? Eu sou o melhor homem de Brasília. Um dos melhores homens do Brasil, um dos melhores homens do mundo. Porque sou bom? Não, porque ainda tenho um temor do Senhor. Isso me diferencia dos milhares de homens que estão na minha cidade. Então eu não posso entregar a paternidade de uma cidade a um político. Porque se eu sou um homem de Deus, a paternidade da cidade pertence a Jesus. Então, o nosso país dividiu a idolatria social e moral, e a gente foi para a idolatria moral porque somos inúteis. Então, a gente está dizendo que um político à direita é o salvador da moralidade do país, e um político à esquerda é o salvador social, sendo que você, como homem de Deus, tem as duas coisas no seu coração. O dever moral de conservar o mundo, Evangelho de Mateus 5,13, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. E o dever de resolver o mundo socialmente como um testemunho da Nova Jerusalém, Tiago 1,27. A verdadeira religião sem mácula que Deus espera é você se manter incontaminado do mundo, cuidar do órfão e da viúva em suas necessidades.
Aí você é inútil, eu sou inútil, nós somos inúteis, aí a gente força a igreja e o país a dizer que a resposta está no político. E isso é o testemunho da nossa derrota. É nós, homens evangélicos, reconhecendo que nós somos vermes inúteis. Que a gente só faz quando é obrigado. E graças a Deus que o evangelho já se adiantou. Quando vocês fizerem somente o que é obrigado a fazer, digam para si mesmos, não passo de um servo inútil. Então, nem Jesus quer o que ele te mandou fazer. Jesus quer mais do que ele te mandou fazer. Jesus quer uma vida de excelência, uma vida de zelo, uma vida superior. Em Judas, quem não está habituado com a Bíblia, é o livro antes de Apocalipse. Não estou zoando não, é porque às vezes as pessoas não sabem mesmo. É um livro que a gente lê pouco, então às vezes a gente... E só tem um capítulo, né? Aí os irmãos, não vou nem ler não, só tem um capítulo. E não é o Iscariotes esse aqui, tá, gente? Você não ficar bolado. Eu vou ler o livro de um traidor? Muita calma, varão. Na minha versão, diz assim, Judas 1, 9. Ainda que saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro dos anjos, que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a qual pertenciam. Na outra versão que eu estou lendo aqui, NAA, diz o seguinte, 1:9, né? Contudo, não, peraí. Meu Deus. Foi o 8 mesmo? É o 8 aí? Que eu mandei você ler na primeira leitura? Não, 5, desculpa. É o 5. Alguns irmãos devem ter se perdido aí. Vamos ler o 5 agora, na outra versão. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma e Gomorra, as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza. Faz um favor aí para mim, encontre em Ezequiel o pecado de Sodoma e Gomorra. Acho que encontre o texto e me... Então, olha só, vamos lá, começando pelo fim. O problema de Sodoma e Gomorra é um problema contrário à natureza, ok? Que a maioria de nós evangélicos foca na perversão sexual. E a gente vai visualizar pelas escrituras que o problema não começa com o desvio sexual. O que acontece na sexualidade é o ápice do que já aconteceu no desvio da natureza. Acharam aí? Ezequiel 16:49. Olha que coisa magnífica.
que talvez você nunca ouviu, né? Porque quando se fala Sodoma e Gomorra, já se pensa em quê? Homossexualidade. Sim ou não? O pecado daquele povo, tal, não sei o quê. 16:49, está escrito na palavra do Senhor. Cadê? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, Sodoma e suas filhas nunca foram tão perversas quanto você e suas filhas. Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Era arrogante e cometia pecados detestáveis, por isso eu exterminei, como você viu. Tem versões melhores que essas. Deixa eu ver essa outra aqui. Essa aqui é melhor. Eis que essa foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Onde nasce o pecado? Na ociosidade, na vadiagem. Foi assim com o rei Davi, 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Na época que os reis deveriam estar em guerra, o rei enviou os seus generais e ficou. Onde que nasce o pecado? Tempo livre. Então, olha o que eu disse, se não se valida aqui. Prosperidade cauteriza a proteção da velha natureza, impede o Senhor de entrar e comunicar a nós a nova natureza. Então, qual é o pecado de Sodoma e Gomorra? Não é o sexo. O sexo só é o pulso, o cranco, o furunco estourando. Mas dentro do furunco está o quê? Próspera tranquilidade, que gera altivez, autonomia, independência, e você deixa de ser humilde e deixa de depender. O nosso pior dia, eu já falei sobre isso, não é o dia da derrota, é o dia da vitória. É o dia do milagre, é o dia da prosperidade, porque muitos de nós vai baixar a guarda, vai abrir mão da dependência. E o inimigo vai entrar. E a gente fica, ei. Aí o inimigo entra e fica ali quietinho. Na hora certa ele vai agir. A vitória embriaga, a prosperidade embriaga. Com isso eu não estou dizendo que você deve abraçar a teologia da derrota e do fracasso. Não, você tem que crescer, prosperar, mas com discernimento, maturidade, percepção das coisas. É um crescer para servir, é um ser grande e pequeno. Esse foi o pecado de Sodoma e Gomorra, fartura de pão e prosperidade ociosa. Cresceu e não serviu. É isso que vai trazer o pecado para a nossa vida. A gente cresce e como a natureza não foi transformada, a gente não serve. Não servindo, o diabo vai nos iludir. O diabo vai nos enganar. Então olha que coisa séria, o que nós lemos lá em Judas. Os anjos que não fizeram manutenção de sua morada e natureza. Eu sempre gosto de mostrar assim, hoje, né, tá em voga essas revoluções sexuais. Transsexual, pansexual, a bexiga toda, né? Era só GLS há 30 anos e agora é umas 30 letras que eles nem eles sabem repetir. Tipo assim, repete a sigla do movimento gay aí. Todo dia muda. Mas a gente está vendo hoje só a explosão de um problema que é espiritual. Que é o que, pastor Anderson? O transtorno da natureza. Começa com a rebelião ao Criador. Primeiro os anjos, depois Adão e Eva. Eu chamo de transexistencialidade. Hoje a gente,
existe a transexualidade. Isso, cara, é a conclusão de um processo de rebelião, ó. Porque assim, ó, é uma transfiguração. O anjo era anjo, amém? Aí o anjo se tornou demônio. O que é isso? Transexistir. Existir de uma maneira não autorizada pelo Criador, não providenciada pelo Criador. E é isso que tem que nos humilhar, pô. Você foi criado para ser fiel. Aí você tem um amante, isso tem que te ofender, pô. Que ofendeu o rei Davi. Ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus porque a ação dele ofendeu ele. É contra a minha natureza. Ele ouviu a história do profeta, o profeta não chamou ele de adúltero, o profeta não confrontou o pecado, o profeta contou uma história que despertou a ira de um adorador, que o adorador é irado quando alguém é injusto. E o rei Davi nem ouviu o término da história e falou: "Sem justo, esse homem agiu sem misericórdia e ele tem que morrer." E o profeta disse: "Que bom, esse homem és tu." E ele se rendeu. Por que é injusto? Porque é contra a natureza. É isso que ele estava dizendo, em outras palavras. O que o cara fez é contra a natureza das coisas. E ele vai lá, se arrepende, conserta todo o erro que praticou, ou seja, passa a viver novamente a partir do seu núcleo existencial, da sua natureza. Um homem de Deus produz o que é bom. Um homem de Deus não produz o que é mal. Então, por exemplo, você vê os homens de Deus, os homens evangélicos, os homens da igreja, não estão ofendidos. Ah, o irmão ali está todo domingo na igreja, mas tem um amante. Aí você chega e diz: "E aí, varão?" Cara, não consigo, a carne é fraca. Mas o cara não está ofendido. Não ofende ele. Ou seja, ele não entendeu o que a gente pregou hoje aqui. É igual o pastor Jack, um amigo meu, em Porto Alegre, falou, né? O cara: "Pastor, estou viciado em pornografia, meu Deus, eu não quero viver esse pecado." Aí o pastor falou bem assim: "Quando que te viram quebrar o celular ou o notebook? Onde que você está vendo o que está levando a pecar? No celular. Que dia te viram quebrar um celular? Onde que você está assistindo pornografia? No computador. Que dia te viram com um taco de beisebol despedaçar o computador?" Obviamente que não é isso. É igual arranca o teu olho, que Jesus falou, né? Não é literal. Mas assim, ó, quem está ofendido vai fazer o quê? Tomar providências. Tem a mulher no trabalho que está, né, tentando minar a tua resistência. Aí o que você vai fazer? Mudar de setor. O que você vai fazer? Com educação, dar uma dura para cortar a sensualidade da conversa. Se dava carona, parar de dar carona. Se ficava conversando no WhatsApp, parar de conversar. Quem aqui é líder, pastor, já dou esse feedback, atendendo mulher sozinho ou atendendo a ovelha depois da meia-noite pelo WhatsApp, vai dar ruim, pastor, vai dar ruim, diácono, vai dar ruim. Então quem está ofendido toma providências, cria um protocolo. Somos tentados. Eu não estou falando que você vai se tornar um homem perfeito, mas você vai se tornar um homem com um plano. E fica muito mais fácil fugir quando se tem um plano. Isso para mim é forte. Os anjos que não guardaram seu estado original. Essa é a origem do pecado, não guardar o estado original. Você é criado para ser fiel, aí é infiel. Só essa ofensa precisa te levar a um trilho de obediência. Eu não fui criado para isso, cara. Eu não fui criado para, cara, viver me masturbando. Olha que coisa sem sentido. O Senhor me livrou há uns 20 e poucos anos da pornografia. Mas vê se faz sentido. Pensa comigo, se uma bexiga dessa faz sentido.
Quantas vezes eu me masturbava quando estava prisioneiro disso há 20 e poucos anos atrás? 5, 10, já teve vezes que 15 vezes por dia, não tem mais nada para sair. É tipo assim, é igual um cracudo. Não tem mais liga, não tem mais endorfina para liberar. É só a coisa pela coisa, o vício pelo vício, não tem mais nada, não tem, velho. E hoje, antigamente não, porque no meu tempo, Deus ainda preservou a minha geração, porque talvez os mais novos aqui nem estão ligados nisso. Mas quem aqui tem 43, 40, né, na casa dos 40 como eu, para cima, o que a gente fazia para pecar, para ver um pornô? Ia com a vergonha do diabo para a locadora. Aí ficava ali disfarçando, se a atendente fosse mulher, pensa na vergonha, aí pegava o Rambo 2, pegava o Stallone Cobra, aí ia lá, que tinha um quartinho, no fundo da locadora, um quartinho só do pornô. Aí ia lá, pegava um pornô, Garganta Profunda 3, Anaconda 4, né? Aí botava no meio dos outros filmes, aí a vergonha de passar no caixa. Aí passou no caixa, vou para casa. Se fosse solteiro, o desafio. Tinha que esperar pai trabalhar, mãe levar o irmão na escola, para poder ficar só. Rapidinho botar a fita para, sabe? Mas hoje não, cara. Hoje Satanás é cruel. E naquela época, só era homem e mulher. Era o pornô básico, né? Hoje não, todo tipo de anomalia, bestialidade, necrofilia, que é sexo com um cadáver, homem com homem, mulher com mulher, bacanal. E quando você já provou todo tipo de droga no pornô, você vai chegar na porta do crime. Quer entrar numa deep web, né, que é tipo um RedTube, um YouTube das trevas, um cômodo secreto nessas plataformas de vídeo, que é onde eles disponibilizam cenas de sexo com criança. Aí você sai do pecado para se tornar um criminoso. E quem te levou para lá? Pornografia. Por exemplo, tem muito homem casado entrando na homossexualidade. O cara não era homossexual. Foi a pornografia que foi cauterizando ele. E um belo dia, assim como ele pode entrar na pedofilia, ele pode entrar no pornô gay e tipo assim, gostei. Aí talvez vai lá, concretiza essa tara, aí gosta e fica. Eu já vi, eu vejo isso mundo afora. Cara casado, 2, 3, 4 filhos, abandona a família para ficar com outro homem. Não foi assim, ó. O pecado quer nos tornar demônios. O pecado quer que a gente siga o mesmo trilho de rebelião dos anjos. Anjos abriram mão de sua natureza, seu estado original, seu lugar de morada, dizendo: eu rejeito a proposta do Criador, eu vou existir do meu jeito. Quando o anjo decide isso, ele se torna um demônio. E você, como filho de Deus, se decidir como os demônios decidiram, você corre sérios riscos de viver uma vida demoníaca, uma vida endemoniada, uma vida transtornada. A pornografia, a masturbação, é um vício hoje comparado a uma dependência química, porque não é o conteúdo, é a liberação químico-hormonal de dopamina e endorfina. Então, por exemplo, raramente um cara que fuma uma pedra de crack não vicia na primeira, porque já falaram que a liberação químico-hormonal de endorfina, a serotonina, dopamina, é equivalente a um orgasmo multiplicado a 1000. Então, a sensação que um viciado em crack tem é que ele está gozando 1000 vezes. Aí é imediato. Poucas pessoas eu conheci que não entraram de primeira. Provou, ficou. Esse é o pornô. Provou, ficou.
E ela vai cauterizando, igual uma cebola por camadas, vai monstrificando cada camada na nossa vida. A gente vai vivendo, vai se tornando o quê? Um demônio, um malandro. Já não vê as pessoas com dignidade. Vai vendo a mulher do próximo, vai vendo uma amiga de trabalho. Ele já não vê pessoas à imagem e à semelhança de Deus. Ele vê pessoas como fotografias para capturar, para mais tarde ele usar no vício dele. Então, eu já falei isso algumas vezes e repito. Nem todo consumidor de pornografia é um abusador. Mas todo abusador começou como consumidor de pornografia. Não duvide de você. Mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo casado, mesmo sendo pai, não duvide do que a natureza humana caída é capaz de fazer. Hoje você diz aleluia. Se você ir por esse caminho, amanhã você pode estar vivendo como um demônio. Nas sombras da vida, nas catacumbas da vida, como se fosse um gadareno. Maçonaria fez isso no último evento global. A gente restaurou um pedófilo em uma das nossas igrejas. Está arrependido? Tá. Amanhã pega o advogado da igreja, o irmão arrependido e vão para a delegacia para ele denunciar ele mesmo. Aí depois vocês voltam, confirmado, a gente vai praticar Romanos 8:1 e Mateus 18. Mas o irmão, é claro, pornografia, pô. Aí você vira um demônio que você passa a tocar em quem você deveria proteger. Então imagina, a enteada. Já tem a ferida que o pai não foi pai, aí agora tem a segunda ferida que o padrasto, que deveria ser o substituto do pai, é um demônio para ela. Mas por incrível que pareça, eu não julgo. Qualquer um de nós, nas mesmas condições, faria igual ou pior. E a gente julga Adão. Por que Adão fez isso? Talvez eu faria igual ou pior e você também. Não duvide de você, varão. Quando a Bíblia diz, ou nós falamos, que você tem que ser um homem santo, a gente não está falando que você está sem riscos. Não, é só uma responsabilidade mais aguçada que os outros, mas o risco é igual. Por isso você tem que ter um plano de fuga. Viu a Filisteia? Viu a piriguete? Viu a piriguete gospel? Perna para quem te quero. Porque está lá, né? Provérbios 4, 5, 6. A mulher adúltera está em busca de vida preciosa. A mulher sem Deus só quer destruir sua vida, varão. Você não é tão gostoso assim, você não é tão bonito assim. Como eu sempre digo, você não tem 5 quilos de rola nem na China. Então ela te ilude dizendo, você é meu garanhão. É nada. Se a sua chibata se arrastasse pelo joelho, esse cara aí tem 5 quilos de chibata. Não tem não, varão. A namorada e a amante só fala bem aos teus ouvidos para ganhar o que você entrega. Mas assim, faça o teste, abandone sua esposa e case com a namoradinha, abandone sua esposa e case com a amante. Então quando a amante virar esposa, você vai ter o mesmo problema que uma esposa. Então quem não te confronta? Amante, pô. Você está pagando shopping, está pagando salão, está pagando motel, está pagando champanhe, ela vai levantar a tua bola, pô, que tu é o garanhão, entendeu? Tu é o bichão, casa para tu ver. Vai reclamar igual uma esposa reclama, varão. A mulher imoral só está em busca de vida preciosa. A gente se ilude, né? Pô, então eu sou gostosão. Aí a esposa não está honrando, a amante está honrando, aí o cara. Infelizmente, um dia eu vi um vídeo do casamento de um africano. Aí eu uso esse exemplo para os caras do maçonaria. Não se empolga não, varão, ó. Teu Bilal, ó. O cara casando, tipo assim, ó, dano total, meu amigo. Perda total. Casamento do africano e o bicho ia dançando e a calça dele era mole. Aqui, ó, chibata do negão, ó. Entendeu?
É o que eu sempre digo assim aos caras: ai meu Deus, eu queria ser santo, eu queria ser um homem separado para Deus, mas eu não consigo. Varão, vou contar a mesma história que eu conto em algumas machonarias para você entender. Um pênis pesa entre 70 gramas a 140 gramas. Então ninguém tem 5 quilos de pênis, velho. Se você achar o gostosão do rolê. Só esse camarada africano aí, ele botasse na balança, tinha uns 5 quilos. Vida própria. Tinha, entendeu? Tem a vida dele no corpo dele e a vida do Bilal dele sozinho. O Bilal existe sem ele. É tipo um alien. 70 gramas. Governando tua vida. Governando teus 80 quilos. Governando teus 100 quilos. Governando teu destino. Governando tua família. Governando teus sonhos. Governando a tua fé. 70 gramas. Definindo quem você será amanhã. Quem você não será, na verdade. Então é dever de um homem que se preze entender o seguinte: cara, eu tenho 80 quilos. O meu corpo, o meu caráter, a minha mente, meu coração precisa governar 70 gramas. Porque não é o oposto, né? Dou esse exemplo hilário para você entender. Você não é um pênis que tem um homem pendurado. Você é um homem que tem um pênis pendurado, cara. Então, quando você diz que o pecado é poderoso contra a sua vida, que você gostaria de obedecer e não consegue, se a gente sair pela rua ali e visse um pênis com um homem, oi! Imagina, você saiu, um pênis andando pelas ruas de Palmas. Aí você, caramba, mano, um pênis andante. Aí um carinha de 70 gramas, vindo lá, e aí, beleza? Vocês estão indo para onde? Não, a gente acabou de sair do culto, vamos ali comer um cachorro quente. Posso ir? É engraçado, né? Mas a gente está vivendo assim. Como se o nosso pênis fosse o nosso líder. E é o que eu sempre falo: se o seu pênis é o seu líder, Jesus não te confiará nada. Porque se o teu pênis te lidera, você não é digno de liderar mais nada. Então é você ali, ó, 80 quilos, carregando um pênis, sob controle do seu domínio próprio, cara. A Bíblia diz que você tem um fruto do Espírito e um deles é o quê? Domínio próprio. Então, é o mesmo domínio próprio que você perdoa uma ofensa no trânsito, mas é o mesmo domínio próprio que você mantém um zíper fechado. Só abre isso aqui para mijar e só abre isso aqui para namorar com a sua esposa, pô. Mas lá Provérbios diz o quê? Que as tuas fontes não se espalhem pelas praças. Está falando de ejaculação, pô. A Bíblia, assim, ó, os tradutores bíblicos nos poupam. Mas algumas traduções deveriam ser brutais, como eu estou sendo aqui com vocês. Claro. Ó, não ejacula pelas ruas. Teu esperma é vida. E é o teu jardim selado com a tua esposa. Não entrega a tua vitalidade sexual para uma mulher imoral. É o que deveria estar lá em Provérbios. Mas às vezes os homens de Deus, não, vamos poupar. E às vezes uma chacoalhada faz bem. Se um homem for governado pelo pênis dele, pelo instinto dele, problemas estão por vir. Como um grande homem de Deus disse, né? Quando beijos e abraços cessam num casamento, problemas estão à vista. Mantenha o seu pênis dentro da calça, varão. Você não recebeu o governo? Olha lá, vamos lá. Eu encerro agora de fato. Gênesis 1:26 diz o quê? Para quem é estudante bíblico aí. O que está escrito em Gênesis 1:26, varão? Pode falar alto, voz grave, voz de homem.
A gente recebeu o governo sobre toda a criação. Aí o gerente da criação não consegue governar nem um pênis dele. Vai ser guardião de quê? Está desprezando a natureza dele. Então tá lá, ó, Gênesis 1:26 define que natureza você recebeu. Criado à imagem e à semelhança do Criador para ser gerente da criação. Sua natureza. Aí você despreza a sua natureza e o teu pênis começa a te governar. Sobre o que você seria líder? Aí, esse tipo de homem evangélico reclama quando o salário do pecado chega, que é a morte. Ah, eu adulterei, mas estou arrependido e ela não confia mais em mim. Meu filho não quer falar comigo. A igreja me tirou o ministério. Salário do pecado, varão. Tinha que pensar em consequência antes de pecar. Não tem como pensar em consequência depois que pecou. Alguma coisa vai morrer. E qual é o seu dever? Seu dever é aceitar o dano que o pecado traz e lutar para limpar o seu nome, porque você foi o único que sujou ele. Então a esposa que foi machucada não vai confiar mesmo que você mudou, ué. E o problema não está com ela, o problema está em você merecer resgatar a confiança. Você quer o quê? Que ela solte fogos porque tu se arrependeu? Você feriu seu filho. Você feriu sua filha. Você decepcionou a igreja. E graças a Deus você está arrependido, perdoado, reinserido. Agora tira a lama que você jogou no seu nome, seu dever. Não é dever de ninguém fazer isso por você. Eu acho que eu vou pedir alguém para desenhar para mim. Obviamente que não dá nem para fazer uma camiseta, né? Mas eu acho que a gente vai fazer alguma coisa no Machonaria para dar para cada participante do Machonaria um Bilal gigante com um homem assim. Aleluia! Só para você botar assim na sua estante e lembrar, eu não posso ser governado pelo meu pente. Eu sou um homem. E um homem não é governado por pequenas coisas. Tiago, né? Diz, olha, não pode jorrar água doce salgada da mesma fonte. A língua que você glorifica a Deus está maldizendo o irmão. Um pequeno membro entre os membros do vosso corpo está definindo o destino de vocês. Pega essa parábola e agora aplica o assunto aqui. Um pequeno membro no teu corpo está definindo tua vida, macho. Porque, vamos lá, vocês concordam comigo? Quando a gente peca sexualmente, parece que sai um demônio do nosso couro, né? A gente está todo cheio de adrenalina. O pecado faz sentido antes da gente pecar. Depois que a gente peca, a gente fala, meu Deus, o que é que eu fiz? Vou nem pedir para levantar a mão. Porque é isso que o pecado faz. Gera um oásis, prometendo uma piscina no meio do deserto, com alguém servindo uva na nossa boca, uma taça servindo a gente. Aí depois que a gente peca, a gente descobre que a gente está no meio de um lixão. Esse é o ilusionismo do pecado, cara. Promete tudo, mas não cumpre nada. O pecado não cumpre nada do que promete. Quando você goza, você descobre que todo gozo é igual. Quando você trai, você descobre que, cara, mudando a cor e o tamanho do corpo, toda mulher é igual e a função sexual é a mesma. E se você abandona uma para ficar com a outra também é mulher, ser humano e pecadora, e os problemas que aconteciam no outro casamento vai acontecer nesse. Só vai mudar de CEP os problemas. Mas os desafios de um casamento são os mesmos. Então o diabo vai lá, bota um cenário maravilhoso. Depois que a gente cede o pecado, a gente, meu Deus, o que é que eu fiz? Agora já é tarde. Para clamar a Deus para lidar com as consequências. Está aqui, irmão?
Tá chateado, né? A fé é racional. Antes de transformar, tem que pensar. Eu queria ter um ministério mais aleluiado, sabe? Vocês dão glória, assim, eu pregar e vocês aplaudir, eu pegar e vocês, glória, derecanta labassúbia. Mas não é meu chamado. Meu chamado é deixar vocês em crise. Tá aí pensando, chateado, com vontade de me dar um soco, pular no meu pescoço. Mas quem nasceu de novo, amanhã, hoje mesmo, depois da manhã, daqui uma semana, vai tomar providências. É os caras que me odeiam na rede social. Alguns voltam dizendo, eu te odiava porque eu não queria abandonar meu pecado. É assim, você lança uma palavra dessa e o cara vai dizer, mas sua barba é de roqueiro, você é tatuado, você anda de moto. O cara mesmo hoje, sabe? Ou tem uma pérola, um vídeo ali, aí ele vem, desvia o assunto para tocar em coisa periférica, sabe? Ah, tá pedindo santidade ao homem, mas ouve rock. Tipo assim, ó, essa é a evidência imatura que o cara não aceita o confronto da palavra porque está praticando aquilo que a palavra está condenando. Mas quando ele aceita, ele volta. Porque um grande homem de Deus disse, e eu encerro com essa frase, o seguinte, quando se prega o evangelho, só existem duas hipóteses. Ou o ouvinte se converte ou quer matar o pregador. Steve Lawson, pastor americano, 70 anos, caiu, guardião, doutrinário, fiel, não duvide de você. Cara, um dos pastores mais top do mundo, caiu em adultério, 70 anos, velho. Mas antes de cair, ele disse, o problema dos pastores atuais é que ninguém quer matá-los. Ou a gente quer matar o pregador, ou a gente se entristece consigo mesmo e toma providências. Eu vou mudar. Jesus merece que eu mude. Eu mereço que eu mude. Pô. Qualidade de vida. Parar de pecar, qualidade de vida. Parar de mentir, qualidade de vida. Porque um marido infiel é um mentiroso profissional que todo dia precisa reinventar uma mentira para não ser descoberto. Isso é falta de qualidade de vida. Jesus veio te dar a vida plena e você se torna um mentiroso profissional. Isso é qualidade de vida? E você é evangélico, ó, dizimista, pede perdão no sábado para tomar a ceia, entendeu? Mas depois volta ao profissionalismo da mentira. Porque se não contar uma nova, ela vai descobrir a primeira que você contou. Aí você vira uma avalanche, uma mentira atrás da outra. E a gente pode não pecar, pastor André? Pode pecar menos, né, varão? Tudo se fez novo. Sempre fala, até os pecados deveriam ser diferentes. Converteu há 10 anos atrás, tinha que estar pecando diferente hoje, né? Traía a esposa há 10 anos, mas hoje não trai mais, é mentiroso. Tudo se fez de novo, é outro pecado. Mas não, o cara está convertido há 10 anos, traía há 10 anos e ainda trai. Ou seja, o erro não está com a Bíblia, não está com a igreja, não está com Jesus, está com você. Porque talvez você nem nasceu de novo. É só evangélico. Só um religioso protestante, mas não nasceu de novo. Porque o ir para a igreja não converte. A igreja é lugar de quem é salvo, amém? Mas a igreja não salva, quem salva é Jesus. Quem está salvo vem para a igreja, mas a igreja não salva. Então, às vezes, a pessoa vai para a igreja, mas não quer o caminho estreito do Salvador, porque é o Salvador que salva. Jesus salvou e diz, vai para a minha família. Onde é a igreja? Entendeu? Mas a gente quer burlar o caminho estreito, dizendo, e se eu ficar indo para a igreja, será que eu negocio com Jesus esse meu adultério? Será que eu negocio com Jesus esse meu desvio? Tem jeito não, varão. Porque uma hora você vai encontrar o caminho estreito. E que seja rápido, você não morrer e... Mas eu era lá da igreja do pastor Anderson. Igreja não salva, filho. Eu sou o Salvador. Eu não te salvei.
eu não te conheço. Então, ser de uma igreja não garante ninguém, mas ser de Cristo garante. Nascer de novo garante. Ser filho de Deus garante. Ser discípulo de Jesus garante. Então, saia desse culto hoje perguntando para si: eu sou apenas evangélico? Ou eu nasci de novo? Ou eu sou filho de Deus? Ou eu sou discípulo de Jesus? Porque nisso, na sua resposta a si mesmo, reside a resposta para todos os seus problemas. Fica de pé, vamos orar.